Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Amém. Eu tenho o hábito de dizer sempre para minha esposa: eu já te disse que eu te amo hoje. Ela fala: ainda hoje, ainda não. Isso é 6 horas da manhã, viu? E eu já disse para vocês, igreja, que eu amo vocês. Eu amo vocês, vocês são especiais, vocês fazem parte da minha vida. Agora, a beleza disso tudo é que nós temos o mesmo tesouro, temos o mesmo propósito, que é justamente viver para esse Deus. Eu estava pensando quando nós estávamos cantando, eu quero ser santo como tu és. Vocês já pararam para analisar a profundidade e a responsabilidade dessas palavras? Eu sei que cantar não é difícil, falar essas palavras não são difíceis. Difícil é você viver condizente, você viver realmente, né, a sua forma de agir, de pensar, buscando essa separação do mundo e amando cada vez mais ao Senhor, né? Se nós olharmos no dia de hoje, com certeza alguma coisa de errada nós fizemos, né? Na nossa intenção, já que nós de repente temos alguma dificuldade para reconhecer uma atitude, mas a intenção, o pensamento, e eu fico pensando, analisando essa condição que nós apresentamos diante de Deus, aonde Ele já conhece tudo isso. Eu fico pensando em relação a como Deus ele fica olhando para nós e vendo nós dizermos essa expressão, eu quero ser santo como tu és, e por outro lado, não sendo conforme nós cantamos e falamos. Mas uma coisa eu tenho aprendido: esse Deus cheio de graça, cheio de misericórdia, é um Deus que ainda aposta em nós, é um Deus que ainda insiste em cada um de nós, e aonde eu entendo que esse esforço feito por Ele através de Jesus e através da sua palavra no dia a dia, né, quer enxergar no nosso coração esse desejo, essa vontade. Deus, eu ainda não sou, mas eu vou ser. Eu ainda não consegui, mas eu vou conseguir. Eu ainda não cheguei nesse padrão, mas eu vou chegar. Então eu fico pensando, se é difícil cantarmos essas expressões, né? Nós temos que entender uma coisa, que o desejo do nosso coração tem que ser este: Senhor, eu quero ser santo, Senhor. Eu ainda não sou, mas eu estou buscando, Senhor. Eu estou caminhando, Senhor, a isso. Eu creio que seja isso que Deus encontrava no coração de Davi. Davi dizia: Deus, eu pequei, eu errei, eu falei, mas eu quero ser santo. Eu quero te servir, eu quero te agradar, eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Né? Eu creio que essa vontade associada, somada com a vontade de Deus, todos nós chegaremos como vitoriosos no final da nossa carreira. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar hoje um pouquinho a respeito da cura do desapontamento. Eu gostaria de falar um pouquinho, usando justamente o texto de Lucas, o médico amado, capítulo 23, ou melhor, 24. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, justamente um texto conhecido que fala sobre os 2 discípulos no caminho de Emaús. E eu gostaria de usar esse texto para falar um pouquinho com vocês, para que nós possamos ver que existe a cura para o nosso desapontamento. Quem nunca foi desapontado? Seja por uma outra pessoa, por uma situação, ou até mesmo por si mesmo, né? Quem nunca foi? Não é verdade? Nós sabemos que o desapontamento, ele traz uma amargura muito grande, ele traz uma tristeza muito grande na alma, aonde essa tristeza, ela tira todas as forças
no sentido daquela que nós precisamos para buscarmos essa santidade. Eu gostaria de falar um pouquinho, justamente tendo como tema a cura do desapontamento. Todos acharam? Podemos ler? Lucas capítulo 24, versículo 13, diz assim: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava ou distanciava de Jerusalém 60 estádios ou 10 quilômetros, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais adiante, ou mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e o partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém? É assim que está escrito aí. Vamos orar novamente. Senhor Deus, estamos aqui nesta noite, caminhando, Senhor, mesmo com todas as adversidades, mesmo com tudo aquilo que nós mesmos colocamos diante de nós. Estamos aqui porque nós cremos, Senhor, que através da Tua palavra, Senhor, nós somos enriquecidos, nós passamos a ter sabedoria, seu entendimento, Senhor, para que nós possamos fazer tudo de uma forma aonde nunca será tirado do nosso coração essa certeza que nós haveremos de chegar na Tua presença, Senhor. No nome de Jesus, aleluia, onde nós seremos recebidos como aprovados, Senhor Jesus, pela fé. Ó Deus, e tendo a certeza, Senhor, que grande e maravilhoso será esse dia. Mas enquanto isso não for possível, enquanto isso não acontecer, nos ajude, Senhor. Aleluia, através da Tua palavra, Senhor, temos os nossos olhos voltados para Ti, Senhor, sempre enxergando que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Amém, amém, amém. Então, interessante que nós vemos aqui esse texto. Eu já pude compartilhar, não uma, mas várias vezes sobre esse texto, e eu estava pensando o que há de novo nesse texto, e realmente algo novo
pôde ser tocado no meu coração, no meu espírito, para que eu pudesse compartilhar com vocês, né? Então vocês sabem da história, aonde Jesus, depois de ter sido crucificado, ele foi sepultado, né? E é interessante que uma grande multidão que o acompanhava por vê-lo fisicamente, não o vendo mais, se desanimaram, desistiram, e de uma certa forma, envolvidos pelo medo, pelo temor e pela decepção, se afastaram de tudo aquilo que eles ouviram falar, ou até mesmo das lembranças que eles poderiam ter em relação de tudo aquilo que Jesus falou. E aqui eles estavam se afastando de Jerusalém. Aqui eles estavam indo numa direção contrária aonde eles deveriam estar. Porque era no ficar em Jerusalém é que eles seriam esclarecidos, através do recebimento do Espírito Santo, através do poder de Deus, que mudaria todo o conceito, que abriria-lhes, sabe, um entendimento, que os converteriam de uma forma, sabe, segura e verdadeira, para que eles pudessem realmente serem discípulos de Jesus Cristo. Mas nós vemos aqui justamente o contrário. Vemos dois discípulos que com certeza viram tudo aquilo que Jesus fez, os seus milagres, as curas, quando ele ressuscitou os mortos, enfim, tudo aquilo que Jesus fizera, com certeza eles estavam ali, vendo todo o poder divino sendo manifesto. Mas agora eles estavam se afastando, estavam desapontados, estavam decepcionados, estavam tristes. E é interessante que em uma condição que nem mesmo eles conseguiam levantar o rosto, olhar para a frente ou para o alto, mas não, de cabeça baixa. Porque eles estavam desapontados. E o desapontamento, ele entristece a alma, ele entristece o coração, ele apaga da mente toda a lembrança, toda a memória daquilo que viria, sabe, ajudá-lo ou ajudá-los a continuar a crer. Mas eles estavam se afastando. Nós precisamos entender uma coisa. A princípio, o desapontamento que nós podemos começar a falar aqui é o desapontamento se tratando do relacionamento entre pessoas. O relacionamento no sentido humano, aonde estamos sujeitos. Por quê? Porque nenhum de nós somos perfeitos. Nenhum de nós, por mais que nós amemos o nosso próximo, estaremos sempre, de uma certa forma, alegrando ou demonstrando, sabe, despertando confiança nesse próximo. Em algum momento, nós decepcionamos a eles e somos decepcionados por eles. Por quê? Porque isso faz parte da nossa estrutura. Isso faz parte daquilo que vem a ser, sabe, o resultado da nossa fraqueza, as consequências, sabe, das nossas falhas. Com certeza tudo isso não é difícil entender. Mas uma coisa que nós devemos parar e analisar e fazer uma diferença, eles não estavam desapontados com a verdade realmente. Eles estavam desapontados com aquilo que eles criaram nas suas mentes em relação daquilo que seria Jesus, ou o propósito pelo qual Jesus viera a essa terra. Por quê? Porque entendendo desse jeito, nós nos relacionaremos com uma verdade que se chama Deus diante de nós. Aquele que nele nós vemos a perfeição. Aquele que nele nós vemos a eternidade. Aquele que nele nós vemos realmente a razão de todas as coisas. Como nós poderemos nos decepcionar com o verdadeiro? Com aquilo que realmente vem a ser o Deus verdadeiro? Como? É impossível nos decepcionarmos com o verdadeiro. A nossa decepção é justamente por nós não conhecermos com clareza a verdade. Aí nós nos decepcionamos com aquela perspectiva que nós criamos em relação daquilo que nós achávamos que era Deus, daquilo que realmente vem a ser Deus.
Por isso que existe uma insistência nessa pergunta, sabe, cada vez mais no sentido, quem é Jesus para você? Quem é Deus para você? Quem é Deus para nós? Quem é Deus para mim? A verdade é que nós nos decepcionamos com aquele Deus que nós criamos na nossa mente. Com aquele Deus que nós achamos que Ele deve ser desse jeito, que Ele deveria ser do jeito que nós queremos que Ele seja. Por que eu digo isso? Porque eles estavam, de uma certa forma, decepcionados, não com o verdadeiro, não com aquela palavra que realmente foi apresentada como sendo vinda do alto, mas eles estavam decepcionados com aquilo que eles criaram em relação do que seria Deus para eles. Por quê? Eles estavam caminhando, estavam tristes, e Jesus se aproximou, e eles não perceberam. Interessante que eles passaram tanto tempo com Jesus e não perceberam que era Jesus. Será que Jesus estava tão diferente assim? Interessante isso, né? Eles não estavam decepcionados com a verdade, mas eles estavam decepcionados com aquilo que eles criaram em relação da verdade. Por que eu digo isso? Porque eles estavam caminhando tristes, como Jesus aqui perguntou a eles, por que vocês estão, sabe, caminhando desse jeito? Estão com esse semblante triste? Por que vocês estão, sabe, se arrastando? Por que vocês estão cada vez mais se distanciando? E eles disseram, você é o único estrangeiro ou peregrino nessa cidade, nesta região, que não sabe o que sucederá nesses últimos dias. E Jesus, de uma certa forma, sabe, para chamar a atenção deles, disse assim, quais? Jesus sabia, ele foi o personagem principal de toda a situação que acontecera, não só naquele dia, mas em toda a história, em todos os momentos, ele é o personagem central. E Jesus falou, me conte. Eles disseram, sobre Jesus, um profeta poderoso em obras, nós vimos ele curando, nós vimos ele fazendo os milagres, nós vimos ele fazendo tantas maravilhas, mas Pilatos o entregou para ser crucificado a pedido do povo. E já fazem 3 dias que nós não temos notícia nenhuma. A tristeza tomou conta de Jerusalém, a tristeza tomou conta do nosso coração. Sabe por quê? Porque nós esperávamos que ele fosse redimir Israel. Nós pensávamos que ele de uma hora para outra, sabe, pudesse formar um grande exército, ele pudesse ter contatos para conseguir armamentos bélicos, e Israel viesse a ser um grande exército poderoso em armas, e nós derrotaríamos a força, o poder de Roma, que nos sufoca, que nos oprime. Mas toda essa expectativa a respeito desse Jesus poderoso em obras se caiu por terra, morreu com ele. Porque é por isso que nós estamos tristes, é por isso que nós estamos com cabeças baixas, é por isso que nós estamos se distanciando de Jerusalém. Interessante uma coisa, irmãos. Nós nos decepcionamos com aquilo que nós criamos na nossa mente em relação daquilo que nós cremos que seja Deus. Com as pessoas, em relação às pessoas, sim, nós temos essa tendência, temos esse risco de nos desapontarmos. Mas se tratando de Deus, nunca. Isso é impossível. Nós temos que entender isso. Eu não sei se de repente na tua alma, nos teus pensamentos, você queira questionar a Deus, ou tenha questionado a Deus. Eu quero dizer para você, se você ter se sentido decepcionado, magoado, desapontado em relação a Deus, você precisa rever o que realmente você tem crido, o que realmente você tem conhecido como sendo a verdade. Nós precisamos entender isso. É interessante que o desapontamento, nós enxergamos naquilo que esses 2 discípulos nos apresentam aqui, o desapontamento tira a sensibilidade espiritual. Não se consegue perceber mais a presença de Deus.
se já um dia percebeu, se já um dia experimentou a presença de Deus, já não sente mais, já não percebe mais. Quando alguém fala que Jesus o ama, que Jesus tem um plano perfeito, já não existe mais forças para se agarrar a essas palavras. Porque o desapontamento com aquilo que nós criamos tira toda a sensibilidade espiritual. Eles não perceberam Jesus caminhando ao lado dele. Será que de repente você não tem pensado que Jesus tem se esquecido de você? Que Jesus não tem estado ao seu lado? De repente você tem enxergado mais as dificuldades, os problemas, a sua casa do seu lado, sei lá. Será que Jesus nos abandonou? Será que Jesus te abandonou? Eu não creio nisso. Porque existe uma palavra que diz que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ele não falou que estaria conosco só nos momentos tranquilos, de bonança. Não, mas em todo o tempo Ele estaria conosco. Mas esses dois discípulos não perceberam a presença de Jesus. E é interessante que também perderam a visão, no sentido para crer, a visão espiritual. Porque a fé, irmãos, apesar de ter um princípio racional, aonde você ao ouvir, ao ler a palavra, você fala, isso faz sentido. Aí você fala, eu vou direcionar a minha fé sobre essa palavra. Essa palavra que eu ouvi sendo pregada, sendo falada, sendo cantada, eu vou direcionar a minha fé nessa palavra. É assim que nós desenvolvemos a nossa fé, que nós conhecemos a Deus. Mas eles estavam sem entendimento, estavam sem visão espiritual. Interessante, não estive lá, mas quem esteve sabe, a estrada que vai para Emaús é uma estrada reta, é uma estrada que desde o princípio você já consegue ver o final. Jerusalém fica alta, Emaús ele fica numa... Então você consegue ver, e é justamente isso que muitos têm entregue a sua vida nessa segurança. No fundo, ele não crê de uma forma correta. Mas ele crê porque ele está vendo o final ali, ó. Nisso não há fé. Mas dizem que na geografia de Jerusalém é uma subida, aonde existem morros, aonde você nunca sabe o que vai acontecer na próxima curva. É por isso que nós entendemos da necessidade de andarmos pela fé. Não sabendo o que vai acontecer, mas crendo que o Senhor está conosco, crendo que Ele é fiel para guardar a nossa vida, para guardar o nosso tesouro até o dia final. Tenho falado isso, a nossa irmã Márcia estava comentando hoje. Se nós não temos forças para crermos no nosso presente e no futuro, em relação ao agir de Deus, vamos olhar para o passado, vamos exercitar uma fé histórica e ver que Deus tem cuidado de nós. É isso, e eles estavam caminhando no sentido de Emaús, porque eles não estavam crendo, não tinham fé, não tinham visão espiritual. O desapontamento gera isso, essa insegurança, por não andar pela fé, mas andar por vista. Abraão, ele foi elogiado, foi louvado, porque ele fala que ele não andou por vista. Enquanto ele andou por vista, ele foi envolvido pelo sentimentalismo, ele foi envolvido por aquele sentimento familiar, aonde ele se sentiu responsável ao sobrinho que era órfão do seu pai, do seu irmão que tinha morrido, aonde ele sentiu a responsabilidade de cuidar do seu sobrinho Ló. E qual foi o final? O que sucedeu? Olha uma aranha dentro aqui. Vai no seu sapato. Já com cheiro. Irmãos, enquanto Abraão andou por vista, ele teve dificuldades. Foi movido pelo seu próprio coração. Levou com ele o seu sobrinho Ló. E vocês sabem da história. Só trouxe problema. Mas a partir do momento que ele abraçou e disse assim, agora vou seguir o que Deus tem para a minha vida. Ele passou a andar por fé. E através desse andar por fé,
essa estrada da fé, ele foi considerado amigo de Deus. Deus, ele quer que nós sejamos amigo dele, aonde realmente nós vamos entender que ele realmente é o nosso amigo fiel, que nele não há decepção, nele não há desapontamento. Interessante que eles estavam insensíveis, espiritualmente falando, tinham perdido a sensibilidade, não conseguiam enxergar pela fé, e traziam num semblante, na sua aparência, uma derrota, um sofrimento. Interessante que até mesmo no começado falar das palavras de Jesus, eles não perceberam o que quem estava falando. O coração deles estavam fechados. E é uma verdade, irmãos. São sintomas, são resultados na vida de quem está desapontado. Você tem tido essas dificuldades? Será que não existe mais esperança? Será que não existe solução? Será que não existe uma luz no fim do túnel? Existe sim. Existe sim. Interessante que dentro de uma lógica humana, no âmbito relacional, aqueles que são desapontados, no seu interior gera ou é gerado um medo de ser desapontado pela segunda vez ou novamente. Por que eu digo isso? Porque eles falando para Jesus a respeito de toda a situação, mostrando todo o desapontamento, aí eles dizem o seguinte aqui, olha, que as mulheres bem disseram que elas foram no sepulcro e não encontraram o corpo, não encontraram ninguém. Interessante, né? O coração desapontado, a alma desapontada, ela tem dificuldades para perceber quando a verdade insiste com ela. Vocês estão conseguindo compreender isso? Eles estavam desapontados, coração fechado, e não perceberam a verdade que foi apresentada, que foi trazida a eles. Bem que umas mulheres, como disse aqui, né? Elas foram e não encontraram ninguém. Versículo 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Interessante, não conseguiram raciocinar. Se não viram, é porque o corpo não estava ali. E se o corpo não estava ali, automaticamente, tudo aquilo estaria se cumprindo do que ele falou, que ressuscitaria ao terceiro dia. Mas que eles não lembravam. Vocês estão entendendo, irmãos? Se você por acaso tem sofrido com esse mau desapontamento, peça para que o Senhor abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, para que você possa ouvir o Espírito Santo sussurrando no teu coração. Ainda há esperança, ainda há cura. Olhe e veja que as coisas têm se cumprido conforme aquilo que Deus, o verdadeiro, tem dito. Não conforme o Deus que o homem tem criado para si, mas conforme o verdadeiro tem dito. Aqueles os dois discípulos não estavam dispostos a crer. Estavam com dificuldades. A ideia, eu estava lendo um artigo e eu achei interessante que dizia, olha, se você me engana uma vez, a vergonha é tua. Mas se você me engana duas vezes, a vergonha se torna minha. Me deixei se fazer de bobo. E eles não queriam correr outro risco. Essa é a verdade. É uma reação tão comum no nosso meio.
Aquela pessoa que já foi machucada porque amou, então ela se fecha, não acreditando que o amor é verdadeiro. Aquela pessoa que não teve uma promessa cumprida, ela não confia mais em nenhuma palavra que alguém possa estar dizendo a ela, prometendo a ela. Aquela pessoa que teve o seu coração partido, ele não entrega mais o seu coração ao outro. É uma realidade isso aí. É uma verdade. Agora, é interessante, irmãos, que a palavra de Deus, ela vai nos mostrando que isso tudo é uma realidade, isso tudo faz parte da nossa estrutura, da nossa natureza, mas que isso tudo tem que nos levar a buscar na palavra de Deus o remédio, o antídoto, aquilo que nós precisamos para que nós sejamos curados. Por quê? Porque ela fala justamente para nós tomarmos cuidado, para que esse desapontamento não venha, trazer no nosso coração uma raiva, uma raiz de amargura, que vai nos contaminando e contaminando os outros que estão ao nosso redor. A Bíblia vai nos ensinando também, para que esse desapontamento, não se torne ódio, não se torne uma ferida incurável. E é interessante que toda a amargura, no final, ela traz um peso de culpa. Essa é a verdade. E Deus não quer. E Deus, Ele fala para nós nessa noite, se nós temos vivido assim, se nós temos agido assim, se nós temos experimentado essa verdade, o Senhor Jesus, Ele se apresenta para ser justamente a cura do nosso desapontamento. Por que eu digo isso? Porque mesmo Jesus enxergando a condição espiritual desses dois, mesmo Jesus vendo o semblante desses dois, mesmo Jesus vendo que eles estavam andando na direção errada, que era o caminho certo, ficar em Jerusalém, Jesus se aproximou. Jesus poderia fazer como nós, dizendo, deixa eu ir embora. Não quis crer em mim. Ele poderia ter dito isso, não é verdade? Ele não confiou em mim, deixa eu ir embora. Deixa ir embora. De repente nós faríamos isso. Já me magoou uma vez, já me entristeceu uma vez, já partiu meu coração uma vez, já mentiu uma vez para mim, eu não quero saber mais não. Mas graças a Deus que Jesus não é assim, Ele é Deus. O seu amor vai muito mais além do que nós podemos entender. Ele não nos desampara, Ele não se afasta, nós somos nós que nos afastamos dEle, mas Ele insiste conosco. Por que eu digo isso? Porque mesmo enxergando essa condição desses dois discípulos, Jesus não se afastou deles, Jesus foi ao encontro deles. Se você tem andado afastado da verdade, afastado do amor de Deus, por mais que você não tenha crido, Deus nunca deixou de te amar. E eu digo uma coisa, uma verdade, essas pessoas que aí fora não temem e não amam ao Senhor, o amor que eles demonstram para você não é um amor verdadeiro, é um amor interesseiro, é um amor onde eles têm interesses próprios na amizade com você, essa é a verdade. E como sempre, o propósito, o final é expor o teu pior, essa é a verdade. Mas Jesus não é assim. Jesus mesmo, quando muitos desses falaram, eu quero andar distante, eu quero andar longe, Jesus não desiste, Jesus não se afasta, Jesus está disposto a caminhar junto, a falar no nosso ouvido, para que nós possamos ser curados no nosso espírito, na nossa alma, onde nós possamos entender que realmente somente Ele tem o que nós precisamos. A verdadeira amizade se chama Jesus Cristo, o verdadeiro amor se chama Jesus Cristo, a verdadeira libertação se chama Jesus Cristo, a verdadeira paz é Jesus Cristo, Ele é o príncipe da paz. É por isso que Ele mesmo disse assim, a minha paz, essa paz que eu vos dou, não a dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo, a alegria do mundo é passageira. Dura uma noite, dura um baile, dura uma curtida,
Como que fala esse negócio aí? Eu ia falar sabanão sertanejo. Como que fala? Balada, uma balada da noite. Sabe? Ou uma mesa farta onde a gente pode comer até. Irmãos, essa é a alegria que o mundo apresenta, essa é a paz. Aonde no outro dia a pessoa está arrependida, ou melhor, está cheio de remorso. Deveria ter ouvido o pastor, deveria ter ouvido meu pai, a minha mãe, o meu tio, deveria ter ouvido o grupo de louvor, deveria ter ouvido. Aleluia. Jesus, ele vai de encontro a esses dois. Jesus se aproximou. Jesus não se importou com a pequena fé ou quase nenhuma fé desses dois discípulos. Interessante. Mesmo ele destruindo o poder da morte, o poder da condenação que havia sobre a humanidade, anulando a condenação que já estava certa para toda a humanidade. Mesmo ele ter feito, cumprido o propósito, o trabalho por completo, recebido do Pai, ele não se aposentou. Ele voltou e se apresentou junto com esses dois discípulos. O Senhor ressurreto, mais uma vez se revestiu da sua carne e colocou roupas humanas e veio em busca do coração, dos corações desses discípulos desapontados. O que Jesus faz, né? Por amor ao homem. O que Jesus fez e faz por mim e por você? De repente você fala, ninguém me ama, ninguém me entende, ninguém está interessado na minha felicidade, ninguém se importa comigo. Eu quero dizer para você, que exemplo maior, que explicação melhor é vermos o que Jesus fez por nós. Que coisa maravilhosa. Eu não creio que esses dois discípulos não fossem sinceros. Mas eles tiveram ou tinham um entendimento errado. A expectativa, a motivação que os motivavam para estar com Jesus era errada. De repente, pelos milagres que Jesus fazia, pela cura que ele realizava, pelas palavras diferentes. Qual é a nossa motivação de estarmos aqui, irmãos? Qual é a nossa motivação para seguirmos a Jesus? Nós cantamos, eu quero ser santo como tu, Senhor. Qual realmente é a nossa prioridade, irmãos? Eu não posso fazer de Jesus uma busca esporádica. Eu não posso lembrar-me de Jesus só nos dias de culto. Eu não posso lembrar de Jesus só nos momentos difíceis. Interessante isso. Nós temos que ter um entendimento. Jesus sempre fará o melhor. Lembro-me de uma situação onde um pai, isso é uma história verídica, um pai, pregador da palavra de Deus, com uma filhinha pequenininha, e ele compromissado em anunciar o reino de Deus. Numa certa ocasião, conversando com a sua filhinha, ele perguntou para a filhinha, porque ela estava um pouquinho meio incomodada, e o pai perguntou, pai, ô filha, por que você está assim? Ela disse, pai, eu não queria que o pai fosse pastor. Ah não, filha? E você queria que eu fosse o quê? Eu queria que o senhor fosse o sorveteiro. Eu queria que o senhor fosse sorveteiro. Por quê, filha? Ah, porque eu faço sorvete todo dia. Aqui, vamos entender que é uma criança. Ela queria que o pai não tinha entendimento. Ela queria que o pai fosse um sorveteiro porque ela poderia ter sorvete todo dia. Graças a Deus, né, que o pai sabia qual era a prioridade. Ele deu risada, explicou para a filha depois.
Muitos de nós hoje, mesmo crescidos, nós queremos e insistimos para que Jesus seja o nosso sorveteiro. Só gelinho doce na boca, só sabores diversos, só, sabe, curtição, só. Essa é a verdade, irmãos. Mas graças a Ele sabe o que realmente nós precisamos. E o que nós precisamos é de um Salvador, é de um Senhor, é de um Pai que nos ama, é de um Pai que cuida de nós, é de um Pai que tem nos prometido uma vida eterna, não para prazeres passageiros dessa terra, mas algo que o olho não pôde ver, que o coração não pôde, sabe, sentir. A capacidade do homem não pôde imaginar. Mas é justamente isso que Ele tem preparado para todos aqueles que reconhecem que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, que Ele é verdade. E que nele não há decepção, nele não há desapontamento. De repente você está desapontado porque esperava que Ele agisse de uma forma diferente. Ele não agiu do jeito que eu queria. Ó, pastor, 3 dias de jejum eu dei. Pastor, sabe o Monte Fuji? Eu subi 5 vezes para orar lá em cima. E ele não fez nada. Irmãos, a verdade é que Deus sempre deixará bem claro que Ele sabe melhor do que todos nós o que realmente nós precisamos. Esses 2 discípulos queriam que Jesus remisse Israel. Não há nada de errado, mas a perspectiva, o entendimento era errado. Jesus ele não veio para, sabe, libertar fisicamente da opressão que Roma exercia sobre o povo de Israel. Jesus ele veio para libertar a alma do povo. Ele veio para salvar. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a verdade. Jesus ele escolheu, ele preferiu. Essa é a verdade, que o povo ficasse temporariamente debaixo dessa opressão, mas ao entender o propósito correto, pudesse ser livre por toda a eternidade. Essa é a beleza do Evangelho, irmãos. Os discípulos queriam que ele lutasse contra Pilatos. Mas ele não lutou contra Pilatos, nem contra o exército romano. Ele lutou contra as forças do mal. Ele lutou contra Satanás. Ele lutou contra o pecado. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Este pecado que nós não podemos vencer jamais. Mas Jesus venceu por nós naquela cruz. Ele lutou por nós. A maior vitória que nós poderíamos desfrutar e ter a certeza que nos pertence, não tivemos que lutar, mas Ele lutou por nós na cruz, ao morrer no nosso lugar naquela cruz crucificado. Essa é a verdade. Aleluia. Ele disse não àquilo que eles queriam, e sim para aquilo que eles precisavam, que era a vida eterna. Irmãos, a melhor segurança que nós podemos ter é saber a quem nós pertencemos. É ter essa paz de saber para onde nós estamos indo, o que nos espera, os braços abertos do nosso amado Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a verdade. Eles precisavam de vida eterna. Ele disse não a Israel, para dizer sim a toda a humanidade. Ele veio para os seus, João 1 e 12, 11 e 12, ele veio para os seus e os seus não o receberam, o povo de Israel. Mas a todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Que coisa maravilhosa, que segurança, que esperança maravilhosa é essa? Existe outra esperança melhor do que essa? Do que sabermos que nós somos filhos de Deus? Nós temos abraçado o Evangelho, nós temos, aleluia, entendido o chamado do Senhor Jesus e nos comprometido com Ele para ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus ele nunca vai agir do jeito que nós queremos, essa é a verdade.
mas Ele sempre vai fazer do jeito que nós precisamos. Algumas pessoas já, igual essa semana mesmo, já ouvi, crente pedindo um novo casamento. Eu vejo na palavra de Deus dizendo, cuida daquele que você tem. Cuida daquele que você tem. Interessante isso, né? Se pedimos a cura, com certeza, por Ele saber de todas as coisas, mesmo que nós entendamos e oramos para que realmente nos cure, muitas vezes Ele vai dizer, não, deixa essa situação aí, eu vou te dar sabedoria, para você saber como agir no meio dessa dificuldade. Se nós pedimos ou imaginamos que a nossa alegria vai ser se nós tivermos um montante a mais, um dinheiro que sobrepuja, que ultrapasse aquilo que nós precisamos para cobrir as nossas necessidades. Ele vai dizer o seguinte, eu vou te dar sabedoria para você administrar aquilo que está nas suas mãos, para que você possa ver o meu poder e reconhecer que eu estou cuidando de todas as coisas. Interessante isso, né? Quando Deus não faz aquilo que nós queremos, não é fácil, não é verdade? Nunca vai ser. Nunca vai ser. Mas a fé nos leva a saber que Deus sabe muito mais do que a gente. Ele conhece melhor da vida do que nós. E que Ele há de nos guiar pelo caminho seguro. Os nossos lábios se encherão de louvores ao Senhor. Um cântico novo a cada dia Ele há de colocar no nosso coração. A palavra de Deus nos dá essa segurança. Só estou terminando. Eu lembro de uma história interessante. Um rapaz que vivia sozinho, solitário. Ele acatou um conselho de um conhecido e foi comprar um canarinho, para que esse canarinho pudesse fazer companhia a ele todos os dias cantando. E ele chegou lá, onde se vende animais, no pet, e perguntou, você tem um passarinho, um canarinho que canta mesmo, um Pavarotti mesmo? Aí o vendedor, demorou. Tem aqui justamente o que você está pedindo. E realmente ele percebeu, porque o passarinho cantava em mais alto do que todos. Ele se encantou pelo canto do passarinho e falou assim, esse vai ser o companheiro meu, esse vai ser justamente o que vai ficar comigo. E ele ficou tão impressionado, tão cativado pelo canto do passarinho, esse vai ser meu companheiro. E ele pegou o passarinho, pagou e levou para casa. E nos primeiros dias, o passarinho... E ele... glória, né? Não era crente. Bom, e ficou ali encantado. Aí, um dia ele parou, viu, Carlos? Ele parou assim, olhou pro canarinho, pro passarinho. E ele percebeu que o passarinho só tinha uma perna. Aí ele falou, eu fui enganado. Aí pegou o passarinho e voltou lá no pet. Vó, você me enganou. Mas calma, por que eu te enganei? Você me deu um passarinho que só tem uma perna. E o dono falou assim, mas pera um pouquinho, você entrou aqui pedindo um passarinho que cantasse, para que ele pudesse ser o companheiro, para que ele pudesse, sabe, encher os seus dias e tal. Esse passarinho não canta? Canta! Esse passarinho aí não tem enchido a sua casa de som? Tem! Então, o que você quer? Você me enganou, ele só tem uma perna, mas pera um pouquinho, você pediu para mim um passarinho que cantasse, não que dançasse. Alguns não entenderam, né? É justamente isso, irmãos. Nós não sabemos o que realmente nós precisamos. Nós precisamos de um passarinho que cante, não de um passarinho que dance. Depois eu explico melhor. Essa é a verdade. Nós estamos insistindo com Deus. Deus, eu quero um passarinho que canta, eu quero um passarinho que canta. E Deus dá justamente o que nós precisamos.
Irmãos, nós temos que entender, porque o Evangelho é simples. Nós temos que, ao conhecermos a palavra de Deus, saber realmente o que nós queremos. Foi isso que Jesus perguntou de uma certa forma aos seus discípulos: o que vocês querem, a liberdade temporária ou a eterna? Jesus simplesmente, uma atitude de paciência, aqui nos fala que ele, ao caminhar com esses dois discípulos, olha que coisa interessante. Ele começa aqui, ó. Primeiro ele dá uma chamadinha, versículo 25. E ele lhes disse: honestos, difícil entendimento vocês, hein? Coração duro, né? Para crer em tudo aquilo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus simplesmente teve paciência de caminhar com eles e mostrar tudinho aquilo que estava relacionado à sua vinda, à sua vida e à sua morte e, consequentemente, sobre a sua ressurreição. Que coisa maravilhosa, né? Nós muitas vezes, na terceira explicação, nós já desistimos do aluno, desistimos do... Mas Jesus não, ele vai. Ele começa a dizer, contar toda a história. Interessante que ele não contou uma filosofia, não contou esses papos furados que as pessoas comentam por aí, histórias inventadas, lendas, utopias, um monte de coisas, baseado na cultura grega. Não, mas ele contou a verdadeira história. Contou a história de Deus, a história do plano de Deus para salvar as pessoas. O propósito de Jesus era curar os corações que estavam partidos, desapontados na vida desses dois discípulos. Foi por isso que nós entendemos melhor quando Paulo fala aquilo que eu já falei, Romanos 10 e 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Jesus usou a palavra. O que gera fé verdadeira, entendimento correto, é a palavra de Deus. Vamos ver qual tem sido o nosso linguajar, o nosso falar. Falamos de tudo, falamos de esporte, falamos de política, falamos de tudo, mas não falamos de Jesus, não falamos da palavra de Deus, não conversamos a Bíblia. Nós não salmodiamos cânticos espirituais. Falamos e dominamos vários assuntos, mas a história que realmente precisa ser contada e ouvida não tem sido falada a respeito do propósito de Deus para salvar a humanidade. Como está a nossa preparação para que aquela pessoa, quando nos vier pedir, nos perguntar uma palavra para explicar a razão da existência, possamos dizer com segurança: para servir, para adorar, para se santificar para Deus. Essa é a verdade. Nós precisamos ouvir que Deus continua no controle, que Ele não está fechado. Até que Ele responda, a história ainda não acabou. Nós precisamos ouvir que os infortúnios e as tragédias da vida não são motivos para pularmos do barco. São simplesmente uma das razões para tentarmos, da maneira correta, do jeito certo, que é obedecer ao Senhor Jesus. Interessante que uma mulher de Deus que foi presa num campo de concentração chamado Corrie ten Boom, não sei se vocês já ouviram falar. Ela costumava dizer, quem já leu o livro dela, ela usava assim uma história interessante para falar para as pessoas que queriam desistir, que não tinham entendimento. Ela dizia: olha, quando um trem entra no túnel e se torna tudo escuro, você não fica com vontade de pular do trem. Ou tem alguém aqui que quando entra no túnel
tem vontade de pular. Não é a lógica, né? Sabe por quê? Porque você confia que o maquinista sabe o que ele está fazendo, que ele sabe conduzir essa máquina de ferro. E é assim que devemos entender como deve ser o nosso relacionamento de fé com o Senhor Jesus. Ele é o maquinista da vida. O túnel parece intenso ou extenso ou comprido demais, está escuro demais, as enfermidades, as dificuldades da vida estão tentando te fazer pular do trem. Não pule. Creia no maquinista. Aleluia. Se realmente Jesus ele é o maquinista da sua vida, creia nele. Não pule. Aleluia. Você há de experimentar que realmente ele sabe o que está fazendo. Aqui no finalzinho, para nós encerrarmos aqui, fala que depois que eles convidaram a Jesus, Jesus deu uma de migué aí, fingindo que ia um pouquinho mais para frente, sabe, de propósito, disse, não, fica conosco, já é tarde. E Jesus entrou, e é interessante que Jesus sempre demonstra o desejo de entrar na nossa vida, de entrar na nossa casa, de entrar para mudar o nosso conceito, de mudar tudo aquilo que está errado, aquilo que está fora do propósito de Deus, Ele está disposto a fazer. O que nós precisamos fazer é justamente aquilo que eles perceberam ao reconhecer Jesus. E aconteceu, versículo 30, aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e deu. Abriram-se então os olhos, e aí eles conheceram que era Jesus. E ele desapareceu. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Deus pode estar falando com você agora, e você pensando que isso não faz sentido, que isso não tem nada a ver com a sua vida. Mas no fundo você sabe que essas palavras te queimam o coração. Não sou eu que estou falando, não são as minhas palavras, mas é o que está escrito nessa palavra, a qual eu temo, a qual eu profetizo para vocês. O que ela diz. E continua dizendo, olha, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para onde? Para Jerusalém. Da onde eles nunca deveriam ter saído, né, diz. O que nós precisamos fazer para que nós sejamos curados em relação ao desapontamento, nós precisamos voltar para Jerusalém. Jerusalém é onde está a nossa bênção. Jerusalém aqui tipifica a presença de Deus, a comunhão com Deus. Se nós queremos ser santificados, se nós queremos andar realmente em santidade a cada dia, nós temos que estar na presença de Deus. Temos que voltar. Aqui fala que Jesus falou, teve paciência, leia várias vezes a palavra de Deus. Quantas vezes você pegou na Bíblia essa semana? O que você poderia, se eu pudesse te chamar aqui à frente, e dissesse, olha, vem comentar uma parte da Bíblia que você leu. Será que poderia chamar qualquer um aqui? Volta para Jerusalém. Volta para Jerusalém. Aleluia. Não existe em outro lugar. O conhecimento são armas espirituais, a batalha espiritual. E somente através da palavra de Deus que nós conhecemos essas armas e aprendemos como manuseá-las. Deus abençoe você. Deus abençoe você. A sinceridade. Agora, volte para Jerusalém. Leia a palavra de Deus. Se encha da palavra de Deus. Lembra uma coisa, vamos lembrar que nós não somos a primeira pessoa a chorar, nós não seremos a primeira a ser consolada. Tudo no tempo, na hora de Deus, essa é a verdade. Devemos entender que a história da palavra, a história que a Bíblia nos conta, ela é uma história atual. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. E nessa história nós podemos nos identificar e ver a nossa participação nessa história. Nós podemos nos colocar nessa história. Ao ler a palavra de Deus, irmãos, é uma coisa de maluco.
Eu me vejo atravessando o mar vermelho com Moisés. Sensação. Eu me vejo. Ao ler a palavra de Deus, eu me vejo na tranquilidade que Daniel ali, ao ser jogado no calabouço, cheio de leões ali, eu me vejo junto com Daniel, sendo coberto pelo mesmo poder do Deus de Daniel. Ao olhar para a palavra de Deus, eu vejo tantas coisas maravilhosas. Eu vejo Deus provendo do alto maná, junto com o povo de Israel. Eu até me vejo algumas vezes murmurando junto com o povo de Israel. Mas eu vejo a misericórdia que Deus dispensou para com Israel também sobre a minha vida. Tudo isso porque eu estou lendo a palavra de Deus. Eu me identifico e falo, uau! Esse Deus não mudou. Essa pessoa passou, deixou o seu legado, a sua marca. Mas o Deus que eles serviram continua firme e atuante e vivo nos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando eu me vejo em situações onde há necessidade de perdão, aleluia, eu sou transportado. Eu leio a história várias vezes de José. Eu vejo ele dizendo para os irmãos, olha, não se preocupe. Deus usou o mal que vocês intentaram contra mim para que eu pudesse ser preparado, para que eu pudesse vir a ser um governador de todo o Egito, de toda a terra, e com isso pudesse cuidar da vida de vocês, da família de vocês. Que coisa interessante, né? Tudo isso é possível quando nós lemos a palavra de Deus, nos identificamos com a palavra de Deus. Aleluia. Eu estava lendo essa semana, a semana passada, a história de Josafá, no sábado eu estava lendo. Eu dizendo, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és um Deus grande e poderoso. Aleluia. E eu poder ouvir aqui no meu espírito, essa batalha você não tem que guerrear, essa batalha é minha. Simplesmente me adore. Simplesmente confie em mim. Descansa nas minhas mãos, porque essa batalha não é tua. Aí eu vi qual foi a atitude de Josafá. Ele se prostrou, ele adorou, ele levou o povo a adorar, a confiar no Senhor. Que coisa maravilhosa. De repente, não é disso. A resposta das suas necessidades está justamente nisso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E olhando para essa história para nós terminarmos aqui, eu vejo Jesus voltando por causa de mim. Tomé, ele é conhecido como sendo o homem. Qual foi a referência que está associada à expressão a Tomé? Homem? Homem de pouca? Ele não estava lá quando Jesus apareceu para os seus discípulos? E ele disse assim, olha, de maneira alguma eu vou crer. Se eu não colocar a mão onde ele foi furado, se eu não colocar as mãos. E Jesus veio pela segunda vez. E foi justamente ao encontro de Tomé, disse. Aquele que foi conhecido como o homem sem fé. Igual a nós, né? Mas Jesus voltou por causa dele. Tomé, vem aqui. Coloca a tua mão aqui. Coloca a tua mão aqui. Qual foi a expressão de Tomé? Senhor meu e Deus meu. Jesus falou, Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Tomé se tornou um grande pregador da palavra de Deus. Tomé foi usado por Deus de uma forma tremenda. Quer saber mais? Leia a biografia de Tomé. Você vai ver que quem não tem fé é você e eu. Somos nós. Eles pensavam que o Salvador estava morto, mas o Salvador estava caminhando ao lado deles, curando seus corações. Se coloque de pé agora. Se você tem estado desapontado, se desprenda desse desespero. Não pule do trem, não pule do barco, não desista. Meu professor de Nihongo, como fala não desista, eu esqueci em japonês. Não desista. Vai, também esqueci.
Por gentileza, mais rápido, mais forte. 諦めないで。 Aqueramento. 諦めないで。 Não desista. Deixa o Senhor te curar da dependência dos remédios, da dependência das coisas palpáveis. Deixa o Senhor curar a sua alma e o seu coração. Deixa o Senhor curar o seu desapontamento. Saia daqui conhecendo realmente o que é correto, o verdadeiro propósito, o que realmente nós precisamos, o que você precisa conhecer. Pai, Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, o teu Filho amado, quero te agradecer pela tua companhia, mesmo nos nossos erros, nos nossos pecados, nas nossas dificuldades. Obrigado, Senhor, pela tua presença, Senhor. Eu sei que muitas vezes nós entristecemos o teu Espírito. Eu sei que muitas vezes temos a consciência daquilo que é certo e não fazemos, com isso nós pecamos. Muitas vezes, Senhor, aquilo que nós temos prometido que não faríamos mais, estamos fazendo novamente. Deus, nunca, jamais poderemos esconder de Ti, Senhor, aquilo que realmente nós somos. Mas nós queremos apresentar diante de Ti um coração, Senhor, que deseja, Senhor. Senhor, eu desejo, a Tua igreja deseja, Senhor. Nós não queremos sair de Jerusalém, nós queremos voltar, Senhor, para a Tua presença. Queremos voltar para a comunhão com o Teu Espírito. Queremos ser santificados por termos a Tua palavra, que é a verdade, Senhor, nos nossos corações, nas nossas mentes, Senhor. Em nome de Jesus. Desperta-nos, Senhor. Desperta aqueles que estão, Senhor, se afastando, Senhor. Desperta aqueles que estão dormindo, Senhor. Desperta, Senhor. Coloca um desejo, uma fome.